Hoje, gente, vamos falar sobre os alimentos umami. Você falou, o que é umami? Lembra que a doutora Ellen Maluli falou pra gente, bem-vinda, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Que a gente tem, na língua da gente, regiões que a gente sente o ácido, regiões que a gente sente o doce. Cada lugarzinho é responsável por um tipo de sabor, né? Sim e não. Vou te explicar melhor. Quer saber o que nós vamos falar? Fizemos uma matéria só pra gente começar o assunto. Vamos ver? Vamos. Olha lá. Além do doce, salgado, amargo e azedo, existe um quinto sabor no paladar, o umami. Descoberto na Universidade de Tóquio em 1908, ele ainda é pouco conhecido. As substâncias que caracterizam os umamis são os aminoácidos, os nucleotídeos e o guanilato. Frutos do mar, queijo parmesão, tomate, carnes em geral e cogumelos são alguns dos alimentos que possuem essas substâncias. Entrando assim no quinto sabor, que são alimentos com sabores mais intensos. O umami pode ser substituído pelo sal para aguçar o paladar. Pesquisas estão sendo realizadas sobre a possível sensação de saciedade após consumir um alimento que esteja dentro do quinto paladar. Ficou curioso para conhecer mais sobre os umamis? Então fique ligado agora no Mulheres. Então a gente tem vários paladares. Exatamente, Kátia. Bom, para começar, a gente podia falar sobre o paladar, que a gente tem o gosto que a gente sente na boca, que é o doce. A gente também sente salgado, que são gostos conhecidos, né? Nós temos muitos exemplos aqui, inclusive de gosto salgado, né? Nós temos também o amargo, que está presente na cafeína do café, na água tônica, o quinino da água tônica, na rúcula. A rúcula é um pouquinho ácida, também um pouquinho amarga, né? E o gosto umami em si, ele está presente em diversos alimentos, naturalmente. Mas o que é esse gosto umami? Para a gente entender, quando a gente come, o que a gente sente? Para entender melhor, é bom experimentar. Então vou experimentar. Qual que você acha que é o melhor? Eu acho que o queijinho é o melhor exemplo. Apesar dele ser muito salgado, né? Então primeiro você vai sentir um gosto salgado, que é o gosto típico do queijo, né? É o primeiro deles. Esse gostinho salgado vai passando também a gordura do queijo. Daqui a alguns minutinhos você vai sentir um aumento de salivação na sua boca. E aumenta bem. Aumenta bastante. E é engraçado que aumenta de todos os lados. Aumenta mesmo. Você começa a salivar, isso te dá uma saciedade também, não dá? Na verdade, assim, o que vai acontecer? A gente deveria ensinar melhor o nosso paladar a experimentar os gostos, né? Comer mais devagar para prestar mais atenção nos gostos. Inclusive, variar os pratos. Por quê? Porque a gente anda consumindo muito sal. É verdade. Né? E muito açúcar. Se a gente tentar fazer misturas, por exemplo, uma salada de rúcula, colocar um pouquinho de queijo, também não pode colocar muito, porque ele é muito salgado, né? Um pouquinho de queijo, cogumelos são excelentes exemplos. Então, salpicar com cogumelo, colocar tomate. Tomate é um grande exemplo de alimento umami, principalmente aquele tomatinho cereja. Tomatinho cereja, assim, é o campeão. Agora, o que eles têm nesses alimentos para a gente ter essa salivação? Essa salivação, a gente tem um elemento principal, que é o glutamato. Tá? Glutamato é um aminoácido. Às vezes a gente acha meio difícil, assim, ai, aminoácido, que coisa difícil. Mas aminoácido é principalmente o glutamato, é um aminoácido que está presente no nosso corpo inteiro. A gente produz esse aminoácido e é o mais abundante nas proteínas. Né? Então, proteínas, carne, todas as proteínas, esse glutamato está presente. E a gente tem outras substâncias também, mas o principal é o glutamato. E aí, o que vai acontecer? Ele vai se ligar aos receptores da nossa língua, inclusive, a gente não tem mapa da língua, tá? Antigamente se falava, né? Antigamente o azedo é no canto, o doce é na ponta, o amargo é no fundo. Não tem mais nada disso? Não tem mais. Deixou de mapear a língua? Deixou de mapear a língua. E onde? Então, em todo lugar a gente sente tudo? Todo lugar. E, na verdade, o que acontece?
isso é uma questão bem genética e também de aquisição de conhecimento sobre o paladar, né? Porque a gente experimentando os diferentes gostos e nos acostumando com os diferentes gostos, mais a gente pode ensinar o nosso paladar. Então é uma questão de hábito. De hábito e genética também. Então a gente brinca, o meu gosto é diferente do seu gosto, porque a minha língua é diferente da sua. Sim, mas o hábito conta bastante, porque, por exemplo, na minha família, a gente tem gostos parecidos, mas gostos muito diferentes. Quer dizer, cada um vai pegando a sua genética, mas o seu hábito, que é individual. Exatamente. E o quanto você teve a oportunidade de provar coisas diferentes e vai treinando esse paladar através disso. Inclusive, né? Os japoneses, eles desde pequenininhos eles já sentem umami. Por quê? Porque lá na alimentação complementar, eles já começam a comer natto, que é uma soja fermentada riquíssima em umami, que a gente assusta, porque ela é muito fermentada mesmo. Mas eles, nenezinhos, já comem natto. Então, eles já estão acostumados com esse tipo de paladar. Além disso, o glutamato é o aminoácido mais abundante no leite materno. Então a gente, é o primeiro gosto que a gente sente, junto, lógico, com um pouquinho do doce, da lactose do leite, um pouquinho de amargor da leucina, que é um outro aminoácido presente, um pouquinho de acidez, mas é o primeiro gosto que a gente sente. O umami, ele pode ajudar na digestão? Quer dizer, uma vez que você tem uma salivação, a gente sabe que a gente precisa da salivação para uma boa digestão. Exatamente. Você sentindo esses sabores e o umami na salivação na medida certa, você tende então a ter uma digestão mais leve. Uma digestão mais leve. O que vai acontecer? Esse glutamato, além dele ter receptores na nossa língua, ele também tem receptores no estômago, tá? E ele ajuda na digestão. Por isso que existem estudos ainda que não são conclusivos, tá? Mas já foram publicados. Em que se você tomar uma sopinha com um pouquinho de glutamato, também não pode colocar muito, senão fica ruim, tá? É como se colocar muito sal na comida. Né? Então, ou com ingredientes, né, que contêm o glutamato, por exemplo, o miso. O japonês, ele toma muito miso, né? Toma uns 15 minutos antes o miso e quando você vai consumir a comida, você já está sentindo uma certa saciedade e não precisa devorar o prato lá do jeito que a gente faz na hora do almoço. O mesmo vale com aquilo que você disse, da gente aprender a degustar cada alimento, cada sabor. Exatamente. Né? Como a gente fez com queijinho, um pedacinho. Mas aí a gente pega um potinho de queijo, senta e devora ele, nem sente o sabor direito e nem o umami. Exatamente. Então a gente precisa realmente ensinar esse paladar. Inclusive o Mia Couto, sabe o Mia Couto, escritor moçambicano, tem um filme dele que chama Terra Sonâmbula. Ele fala assim, coma devagar para sentir o sabor das cores. Não é muito bonito? Porque cada cor tem um tipo também, verdade, sabor. Está extremamente ligado ao sabor do alimento. Você falou o quanto que a culinária oriental acaba, e a gente sabe como isso é verdade, acaba trazendo o umami de formas diferentes. A nossa alimentação tem cada dia sido mais restrita, numa grande variedade. As pessoas andam com cada vez menos tempo e a gente consome mais produto industrializado do que o produto in natura. O umami vindo de um produto in natura, ele é diferente do industrializado? Não, na verdade o umami ele é o mesmo. Assim, mesmo. A substância é a mesma, a gente vai sentir da mesma maneira. Do mesmo jeito. Então a gente tem a adição, inclusive, de substâncias umami em alimentos industrializados. Então a sensação vai ser a mesma. Inclusive a gente dá exemplos de utilização, porque também, mesmo na indústria, ele não pode ser exagerado. Então a gente dá uma recomendação tecnológica de até 1% no alimento, porque se você ultrapassar, não vai proporcionar umami, a comida vai ficar ruim. Então ele não é utilizado em grandes quantidades, em pequeníssimas quantidades. Mas quando utilizado em grande quantidade, pode trazer malefícios para a saúde? Não, porque os aditivos que a gente chama de realçadores de sabor, né, que é no caso o glutamato monossódico, que é a principal substância umami que a gente tem no mercado em produtos industrializados, é o aditivo mais estudado com relação à sua segurança. Então podem ficar
tranquilos que ele Não tem problema. Não tem problema, assim, mas obviamente que sempre variando o paladar. Quanto mais a gente variar e sentir o sabor das cores, mais a gente vai ajudar a nossa saúde e se sentir melhor também, né? Já ouvi algumas pessoas dizerem que o melhor é a gente, antes de mudar de um sabor para o outro, tomar um pouquinho de água com gás, que ele limpa. Esse paladar e deixa a gente sentir de verdade o sabor do próximo alimento. Exato, é verdade? É verdade. É? Quando a gente vai degustar um café, por exemplo, né? Aí eles servem para você um pouquinho de água. Sim. Então você tomando aquele golinho de água, você consegue limpar e aí você sente melhor, degusta melhor os alimentos. Mas o importante é mastigar devagar. A mastigação também auxilia na saciedade e a salivação, esse aumento de salivação proporcionado pelos alimentos humanos são extremamente importantes. Bom, voltando aqui, estamos falando hoje com a doutora Ellen Maluli sobre o umami. Para quem nunca ouviu falar, já sentiu, mas não sabia identificar o que era, né? Não sabia mesmo. Você diz que os orientais, eles começam a ensinar desde a primeira refeição, né, que é agregada na alimentação do bebê, o umami. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? É porque, na verdade, a gente não sabe a palavra, a gente não conhece a palavra, porque a palavra é de origem japonesa, né? Então, a umami quer dizer saboroso, delicioso, mas como já existia a palavra saboroso, delicioso, a gente não ia traduzir, né? Gosto saboroso, gosto, ia ficar meio estranho. É, mas essa salivação a gente não encontra em outros alimentos. No ácido a gente encontra bastante, tanto que as pessoas em tratamento contra o câncer, elas utilizam muito suco de limão para aumentar a salivação. Só que a acidez, ela também pode danificar, a acidez ainda mais muito exagerada, ela pode danificar as papilas, né? Por isso que alguns ingredientes umami estão sendo muito utilizados para melhorar a salivação, porque eles têm um sintoma chamado xerostomia por conta da quimioterapia, né? Então, e cria-se aquele monte de aftas na boca também, exatamente. Né? Então, os alimentos umami estão sendo muito utilizados em hospitais, inclusive o próprio glutamato monossódico está sendo recomendado para essa melhora da xerostomia. Mas melhora justamente que ele estimula a salivação e a gente sabe no caso da quimioterapia você fica com a boca seca, né? Exatamente. Não, é isso que a gente está tentando evitar. Que legal. Estamos até com alguns trabalhos, algumas colaborações aí com os pacientes contra o câncer. Qualidade de vida, e né? qualidade de vida para esses pacientes, com certeza. É claro que a quimioterapia, quando é indicada, feita certinha, com indicação médica e você fazendo direitinho, ela é imprescindível. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo que ela é imprescindível, dificultava mais a vida. Mas a cada ano a gente tem visto uma melhora tão grande nesse aspecto, né? Não, é muito... E ensinar as pessoas a comer melhor é extremamente importante para esses pacientes. É verdade. Se a gente tem que fazer isso todos os dias, quem dirá quem está passando por um tratamento tão severo como esse, né? Nem falha, é muito triste. Qual outro alimento que você vê aqui que também estimula desse jeito? Você falou do cogumelo, né? O cogumelo é divino, né? O cogumelo, ele tem, além do glutamato, ele tem guanilato, que é uma outra substância também presente, que também proporciona esse gosto umami. Até eu dou uma dica, assim, eu gosto de dar uma dica para os meus alunos, fritar um filé e fazer um molho com cogumelos, você vai elevar mais ainda o umami na sua preparação. Esse cogumelo tá divino. Esse é o shimeji. Eles misturaram um pouquinho com shiitake também. Esses são realmente divinos e muito umami. Fora que tem muito aroma, né? Então... E você falou de proteína. E o cogumelo é proteína também, Ele tem vitaminas. O cogumelo é essencial, assim. A gente deveria consumir mais. Se não fosse tão caro, né? Quem sabe eles diminuem um pouquinho o preço. Mas quanto mais a gente comprar, mais produtores vão se interessar. O produto e mais barato fica pra gente, né? Tomara! Mas eu vou te dizer, tudo bem, não é caro, não é barato. Mas já foi muito mais caro. Já foi muito mais caro. E hoje a gente tem o shimeji branco, que é mais barato. Então, tem uma forma da gente buscar. Vai na Liberdade, lá é tão mais barato. Na Liberdade com certeza é mais barato. E é uma delícia. Faz um peixinho grelhado, depois coloca um cogumelo como esse, com umas 2, 3 gotinhas de óleo de gergelim. Nossa Senhora, não precisa muito, né? Não precisa muito mesmo. Já tá sentindo a boca salivar? Não, é maravilhoso, eu adoro. É muito bom. E é engraçado... Uma coisa que eu lembrei agora,
Quanto mais a gente consome alguns alimentos, por exemplo, cogumelo, mais o seu corpo pede. É engraçado, né? A gente vai adaptando o paladar. Adestrando, né? Parece, né? Por isso que é legal variagem. Eu sempre falo, tenta tomar o café com um pouquinho menos de açúcar. Assim a gente vai sentindo o sabor verdadeiro do alimento. É verdade. Né? E variar é o mais importante. A gente não pode dizer, eu não gosto de tal alimento. Dizem que pra gente dizer que não gosta, a gente tem que provar pelo menos 20, 30, 40 vezes. Não é verdade? Algumas pessoas sentem dificuldade mesmo. Mas... Outras estão tão acostumadas a comer aquilo que é o mais fácil, que perdem a oportunidade de provar outros alimentos maravilhosos, né? Exatamente, tem que abrir a mente. Tem que abrir a mente. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Ellen Maluli para você. Qualquer informação que você queira, ela é doutora em ciência de alimentos. Acesse o site, que é o www.portalumami.com.br, portalumami.com.br. Tem cursos também, né, lá? A gente está começando agora a fazer cursos. Seu site. E a gente vai ter mais novidades aí, quem sabe daqui para frente, né, como chefes. Isso é bom. Acesse o site, portalumami, tudo junto. .com.br. Não deixe de provar os alimentos e começa, gente, a degustar e não só comer. Degustar é a gente comer devagar, sentir aonde começa a salivação, de que jeito. Porque a nota é a primeira coisa que a gente sente, a nota é a segunda que a gente sente, depois do sabor doce ou salgado. Tem que aprender a degustar, né? Tem que aprender a degustar, exatamente. E comer devagar mesmo, né? Isso é extremo, prestar mais atenção na nossa alimentação. Desde o chocolate até o queijo, do mesmo jeito. Exatamente. Obrigada, viu? Eu espero mais vezes, viu? Obrigadão.